Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula, continuando aqui a história de José. Você está vendo quantas coisas nós já aprendemos aqui nesses dias? Quantas lições importantes nós já tiramos com a história de José? Hoje não é diferente. Estamos aqui para mais uma história, para mais um momento marcante na vida de José. E hoje a nossa lição tem por título A Prisão. Isso mesmo! Lembra o que aconteceu nas aulas anteriores? Hoje nós vamos estar dando continuação à história de José, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou. A nossa lição hoje vai estar lá no livro de Gênesis, capítulo 39, do verso 1 ao verso 23. Vocês, crianças, vão estar lendo, pedindo papai e mamãe para ler com vocês, a professora, esses versículos para vocês entenderem melhor essa parte da história. Tia Kelly, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Qual é o objetivo da lição bíblica de hoje? Sabemos que toda aula tem que ter um objetivo. Professor, você não pode simplesmente contar uma história, tem que ter um objetivo e você trabalhar em cima do objetivo. O objetivo de hoje é que o aluno ele venha entender que nós devemos ser fiéis a Deus, pois ele sempre nos abençoa, porque ele, o Deus que nós servimos, ele é poderoso para mudar toda a situação, por mais difícil que seja. Nós vamos ver a lição de hoje que José enfrentou situações difíceis, situações complicadas, mas Deus em todo o tempo estava mudando o rumo da história, Quando parecia que tudo estava perdido, Deus abençoava José e ele estava sendo abençoado em todo o tempo. Deus estava usando José também para abençoar o lugar onde ele está, ok? Nós vamos ver na lição de hoje, que José, mesmo sendo vendido, que parecia que estava tudo perdido, que a situação não tinha mais jeito, nós vamos ver que Deus usava cada situação que José passava para abençoar, não só a ele, mas também aqueles que estavam em volta de José. Nós vamos ver que tudo o que José colocava a mão, tudo que José fazia, ele era abençoado e ele era próximo aí. Nós vamos ver na lição de hoje também que José ali sofreu assédio, sofreu ali a parte de ser assediado pela esposa de Potifar, mas em todo o tempo José não cedeu à tentação. Ele foi fiel porque ele entendia que ele precisava ser fiel não só ao seu patrão, mas ele precisava ser fiel a Deus. Então, em todo o tempo, ele tinha convicção de que ele precisava permanecer fiel ao Deus que ele conhecia e que ele servia. Isso nos leva a entender que nós também precisamos ser fiéis a Deus em toda e qualquer situação. Por pior que seja o que nós estamos passando, nós devemos ser fiel, permanecer firmes, confiantes no Senhor, porque Deus ele é fiel e Ele está vendo os nossos esforços e Ele pode mudar toda situação, por pior que ela pareça, ok? Então vamos lá para a nossa memória em ação de hoje. O versículo para nós memorizarmos juntamente com os alunos, juntamente com a turma. A nossa memória em ação hoje está no livro de Gênesis, capítulo 39, no verso 23, parte B, que diz assim, o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Repita comigo. O Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que ele fazia. Repita com seus alunos, faça atividade aí de memorização, faça uma brincadeira para eles memorizarem, até que eles possam guardar no coração o versículo da memória em ação. Tá bom, querido professor? Vamos então para a nossa parte da história, para o Explorando a Bíblia de hoje. Você pode começar perguntando aos seus alunos, e eu vou perguntar a você hoje, crianças, o que vocês lembram da última aula? Onde foi que nós paramos? Vocês lembram onde ele parou a história da aula passada? Nós vimos na aula passada que José foi vendido como escravo. José foi vendido para quem? Vocês lembram? Isso mesmo, José foi vendido para uma caravana de ismaelitas que ia passando por aí. Verdade, Eles quiseram matar José, mas resolveram então vender, porque assim eles ganharam também um troco, um trocado ali. Tudo isso aconteceu com José, Só que agora, depois que José foi vendido, para aquela caravana, nós vamos ver a continuação dessa história. José, então, depois que foi levado, aqueles mercadores venderam José novamente, Aqueles homens, aqueles ismaelitas,
Na verdade, eles eram mercadores, eram pessoas que compravam e vendiam, né, as coisas, escravos, e eles compraram José e, na verdade, não compraram para eles compraram para assim revender. E foi o que aconteceu. Quando esses mercadores chegaram ali no Egito, né, eles então estavam com José para ser vendido, e ali estava passando um homem, né, um oficial, e ele viu José. Achou José um jovem, né, formoso, forte, poderia dar um bom escravo, e então este homem, né, chamado Potifar, que era oficial do faraó ali no Egito, viu José e então comprou José, levou José para o Egito para ser escravo. Olha que triste, né? José era o filho preferido na casa de seu pai. José tinha regalias, José tinha ali, né, cuidados pelo seu pai. E agora José se encontrava na situação de escravo. José tinha sido vendido como escravo, ele estava sozinho, num lugar distante, numa terra distante, num povo que ele não conhecia a língua. Ele não tinha proteção dos seus pais, dos seus irmãos, mas ele agora havia se tornado um escravo. Onde estava a esperança de José? A esperança de José estava em Deus, que ele servia um Deus fiel. José, então, foi levado como escravo para o Egito. Agora, crianças, eu quero falar algo para vocês. O que vocês acham que José estava fazendo, né? José agora era um escravo, ele tinha que trabalhar, né? Ele não era dono dele mesmo, ele não podia fazer o que ele queria, ele não podia dormir até mais tarde, ele não podia comer o que ele queria, não, ele era um escravo, ele era um prisioneiro, ele só podia fazer aquilo que o seu senhor permitia, e ele tinha que trabalhar muito. E agora, vocês acham que José fez tudo com má vontade? Será que José estava trabalhando contrariado? Será que José estava reclamando da vida? Como vocês acham que José estava fazendo ali no Egito agora que ele era escravo? Sabe, a Bíblia diz que José, ao contrário, ele não estava reclamando, ele não estava murmurando. A Bíblia diz que José estava fazendo tudo o que ele precisava fazer muito bem feito. A Bíblia diz que ele trabalhava com excelência, né? Que ele fazia as suas obrigações de uma forma perfeita, né? De modo que todas as suas responsabilidades e obrigações eram feitas da melhor maneira possível. E aqui nós vemos que nós precisamos dar o nosso melhor em todo o tempo, crianças. Quando o papai e mãe pedir para você fazer alguma coisa, quando a professora passar uma tarefa de casa, quando você tiver funções a cumprir, faça o seu melhor. A Bíblia diz assim, tudo que nós façamos devemos fazer como para o Senhor. Então nós não estamos fazendo para agradar a professora, não estamos fazendo para agradar a minha mãe, não estou fazendo para agradar o meu pai, não estou fazendo para agradar o meu patrão, né? Quando somos adultos, trabalhamos fora, nós estamos fazendo porque nós queremos agradar a Deus. E assim José fazia. Ele fazia o seu melhor porque ele queria agradar a Deus, independente de onde ele estava, independente se ele era livre ou se ele era um escravo, ele estava dando ali o seu melhor. E sabe o que aconteceu com isso? Tudo que ele fazia, Deus abençoava. A Bíblia diz que tudo que José punha a mão era abençoado, tudo que José fazia prosperava. E sabe o que aconteceu? Aquele homem chamado Potifar percebeu que aquele não era um jovem comum, não era um jovem qualquer, era um jovem que tinha algo diferente. Ele tinha uma prosperidade que vinha da parte de Deus. Ele percebeu que ele podia confiar nesse rapaz, porque esse rapaz era um bom rapaz. Era um rapaz temente, era um rapaz obediente, era um rapaz que ele podia confiar. E foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que Potifar levou então José para trabalhar dentro da sua própria casa. Levou José para cuidar de todas as suas coisas. E José então passou a cuidar com excelência. José tinha liberdade na casa de Potifar. José entrava e saía onde ele queria. Olha como Deus estava abençoando José. Antes ele era, né, um escravo, vendido. Agora ele estava trabalhando na casa do oficial. Olha como ele estava, né? Tinha sido prosperado ali, como Deus tinha abençoado ele. Agora ele estava num lugar bom, confortável, comendo boas comidas. E a Bíblia diz que Potifar deu permissão para ele fazer tudo. Ele cuidava de tudo. Potifar não se preocupava com mais nada. Potifar agora ficava tranquilo, porque ele confiava que José estava cuidando de todas as suas coisas da melhor maneira possível. Mas sabe, crianças,
Potifar estava de olho nele e estava feliz com o que ele estava fazendo. Estava cada dia confiando mais nele. Mas sabe, tinha mais pessoas de olho em José. Não era só o Potifar que estava de olho nele. Sabe quem mais estava de olho em José? A Bíblia vai dizer que a esposa de Potifar também começou a botar os olhos em José. Ela começou a observar que ele era um rapaz bonito, formoso. A Bíblia diz que ele era formoso, de boa aparência. Um rapaz forte, um rapaz que era abençoado. Ela começou a ficar de olho em José, começou a desejar José e queria namorar com ele. Mas ela era uma mulher casada, ela era casada com o seu senhor, com o seu patrão, com o seu dono. E José sempre fugindo dela, falando que ele não ia fazer isso, ele não ia trair a confiança do seu patrão, ele não ia fazer isso porque isso era pecado, ele não ia fazer isso porque ia contra os seus princípios. Quando nós temos princípios, quando nós servimos ao Senhor, nós não vamos fazer nada que pode magoar o Senhor. Nós não vamos fazer nada que pode magoar as pessoas, né? Então, José tinha princípios, mas essa mulher não dava sossego. Todos os dias ela tentava e falava para ele, namora comigo, né? Você é um rapaz bonito, formoso, né? Vem namorar comigo. E José sempre fugia dela. José sempre fugia porque José sabia que aquilo era errado, que aquilo era pecado. Quantas coisas, crianças, também nós devemos fugir. A Bíblia diz assim, ó, fugir da aparência do mal. Fugir de ver aquilo que não devemos ver, para não contaminar o nosso coração. Fugir de falar mentiras. Fugir de falar palavrões, fugir de jogar jogos violentos, fugir de tantas coisas que contaminam a nossa mente, o nosso coração e pode nos levar a pecar. Então, devemos tomar cuidado com aquilo, né, que pode nos afastar da presença de Deus. Se pode nos levar para longe do Senhor, se pode nos afastar do Senhor, nós devemos fugir e correr. E foi isso que aconteceu. Um dia José chegou ali na casa, né, porque ele tinha acesso à casa, ele entrava e saía. Ele chegou ali e sabe o que aconteceu? Essa mulher de Potifar estava sozinha. Não tinha nenhuma outra pessoa ali, não tinha nenhum outro empregado, não tinha ninguém. Estava somente José e a mulher de Potifar. E ela insistiu muito e ele disse que não. Nessas insistidas, né, ela agarrou na roupa de José, pegou ele pela roupa e puxou. José, sabe o que José fez? José fugiu, correu. No que José correu, a roupa de José rasgou e ficou na mão dela. A mulher de Potifar ficou com as vestes de José, ficou com parte das suas vestes, das suas roupas na sua mão. Ela ficou com tanta raiva de José ter negado ficar com ela, ela ficou com tanto ódio que ela então mentiu. Ela começou a gritar e chorar e falar, ai, socorro, socorro, José me atacou, José quis namorar comigo à força. Ela estava mentindo, era totalmente o contrário, era ela que estava assediando José. José, fugiu. Quando o seu esposo chegou, ela contou para ele, né, que o que tinha acontecido na versão dela, que José tinha tentado agarrar ela à força, que José tentava, né, beijar ela ali, e que a prova é que as roupas dele estavam com ela. Oh, meus amados, agora Potifar estava furioso. Potifar achou que era verdade. Ele ficou com tanta raiva, por quê? Porque ele confiava em José. Nem ele confiava em José. Sabe o que ele fez? Ele mandou prender José. Agora José não era mais o funcionário da sua casa, não era mais alguém de confiança. Ele perdeu ali as suas roupas de cuidador da sua casa ali, e ele então agora, né, ele foi preso. Mandou-se prender José, né? Ele mandou que pegasse José, colocasse na prisão. Vamos botar José aqui na prisão, crianças. Por quê? Porque aquela mulher havia mentido, né? Ela havia contado uma mentira e aquele homem havia acreditado. José agora estava preso. Agora, tia Kelly, como confiar que Deus pode fazer alguma coisa? Aquele homem tinha sofrido mentira. Aquele homem, né, estava num lugar só trabalhando e aquela mulher mentiu, agora ele estava preso. Sim, mas a Bíblia diz para nós o quê? Permanecer fiel, confiar no Senhor. E agora, o que vocês acham? Agora José ficou bravo? Agora José ficou contrariado? Sabe o que acontece? A Bíblia diz que José não reclamou, não murmurou. José continuou dando o seu melhor.
José continuou firme na presença do Senhor. Ele continuou crendo que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Nós precisamos acreditar que Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Às vezes você está numa situação difícil, às vezes você está enfrentando alguma coisa aí muito terrível, às vezes é uma doença, às vezes é uma tristeza na sua alma, às vezes é algo, criança, que está acontecendo com você na sua casa e que ninguém está sabendo e você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que você está passando e Ele fala, fica firme, eu sou contigo, eu estou contigo e eu vou te tirar dessa situação. José permaneceu firme, José permaneceu confiando em Deus, esperando em Deus, e sabe o que acontece? A Bíblia diz que ali no cárcere, José também era abençoado. E ali ele conquistou a confiança, né, do responsável pelo cárcere. E sabe o que a Bíblia diz? Que José, então, sendo abençoado ali, ele conquistou essa confiança e ele passou, então, a cuidar dos outros presos. Olha que legal. Então agora José, ele continuava sendo prisioneiro, né? Ele não podia sair do cárcere, mas ele tinha confiança ali do carcereiro-chefe e ele agora passou a cuidar dos outros presos. Agora era José que cuidava da prisão. Era José o responsável pelos outros presos. Sabe quem faz isso? É só Deus que faz essas coisas. Sabe por quê? Porque onde nós estamos, o Senhor está conosco e é Ele que nos abençoa. Ele então, né, ao recusar a proposta ali daquela mulher, ele não se preocupou com o que poderia acontecer. Ele não se preocupou que ele poderia ser preso. Ele se preocupou em não desagradar a Deus. Ele se preocupou em ser fiel a Deus. E é por isso que Deus abençoou José, mesmo ali no cárcere. José servia a Deus com alegria, estando livre ou estando preso. José, então, passou a ser encarregado dos outros presos, cumprindo ali, dando ali o seu melhor, ok? Então, nós também devemos aprender com José, né? Que nós devemos alegar na presença do Senhor, ser fiel a Ele, independente da situação. Se está tudo bem, vamos ser fiel a Deus. Se está difícil, vamos ser fiel a Deus. Se parece impossível, vamos também ser fiel a Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? E aí, gostou da história de hoje? Nós aprendemos com José a ser fiel. Mas a história de José não termina aqui. É isso mesmo. Meu Deus, quantas coisas estão acontecendo com esse rapaz? E será que tem mais coisas para acontecer? Será que agora ainda tem mais problemas para ele enfrentar? Será que ainda tem mais dificuldade para José viver? Você vai ver isso na nossa próxima aula. Não perca a continuação, que nós vamos ver o que continua acontecendo na vida de José. O que vai acontecer na vida desse jovem que foi fiel a Deus, mesmo estando preso. Que foi fiel a Deus, mesmo sendo jogado no cárcere. Ainda assim ele foi fiel. Mesmo que levantaram mentiras contra ele, ele foi fiel. Então, fica aí. Não perca a próxima parte dessa história que está incrível, ok? Então, professor, para você finalizar a aula de hoje, você pode fazer uma dinâmica com os seus alunos, podem brincar com eles no final aí de memorização. O foco aqui foi de José preso, né? Vocês viram aí, nós falamos sobre José estar preso e mesmo assim ele ser fiel a Deus. Você pode brincar com as crianças de prender também, tá? A sugestão da revista, né, da CPAD, deixa como sugestão aqui você brincar, fazer 2 grupos, onde um grupo representa animais e onde um grupo representa a jaula. Você vai brincar com eles, esse grupo que representa a jaula vai fazer um círculo e depois vão dar as mãos como se fosse uma jaula. Você pode tocar uma música, pode falar já, deixar a jaula aberta, onde os animais devem vir correndo e entrar. E ali eles têm que entrar e sair. E quando você falar já, eles têm que fechar a jaula e eles ficam presos ali dentro. E eles vão tentar sair e os outros não vão deixar eles sair. Você vai fazer com eles e depois você pode perguntar qual é a sensação de estar preso. O que eles sentiram de estar preso. E você vai dizer então que José ficou preso, mas em todo o tempo ele confiou que Deus era fiel para tirar ele de lá. E ele esperou o tempo certo. José ficou preso vários anos. Não foi só um dia, não foi só um mês. Foram vários anos José preso ali, né? Mas nós vamos ver na próxima lição o que vai acontecer com José ainda no cárcere. O que aconteceu com José quando ele ainda estava ali preso. Ainda assim, Deus vai usar José, mesmo estando na prisão. E nós vamos começar a ver a história de José tomar um outro rumo. Então, fica ligado, não perca a próxima aula, ok?